dar início então à segunda temporada do canal do Chef Jajá Silvério. Dessa vez o que a gente tem de novidade é o seguinte: agora não vai ser simplesmente um prato para todo mundo aprender a cozinhar. Agora, cada vez, a cada edição, cada capítulo, a gente vai fazer entrada, prato principal e sobremesa. Vamos dar aqui continuidade, então, no primeiro episódio da segunda temporada. E o primeiro prato que a gente vai preparar aqui é uma entrada dessa das 3 etapas que a gente vai compor nesse primeiro episódio: entrada, prato principal e sobremesa. Lembrando que a entrada é aquela parte do jantar que faz com que você sinta vontade de vir o prato principal e a sobremesa. São porçõezinhas menores, com uma pouca quantidade, só para poder aguçar o paladar, para poder vir o restante. Então, nessa primeira etapa, a gente vai fazer uma trouxinha recheada com cogumelos e mascarpone, tá? Que é um queijo, um creme de queijo italiano, que a gente pode também substituir, que a gente vai falar aqui na sequência, com uma basezinha de cebola caramelizada, ok? Vamos falar então da lista dos ingredientes, tá? Separando aqui por cada uma das etapas dessa entrada. A primeira delas é a massa aqui da trouxinha. A massa é uma massa similar à massa do crepe, que vai uma xícara de farinha de trigo, que dá mais ou menos uns 70 gramas, a mesma quantidade, ou uma xícara, de leite normal, e um ovo, tá? E uma pitada de sal, tá? O recheio, a gente vai usar então meia bandeja mais ou menos de cogumelo shimeji. Aqui ele já está cortadinho, bem picadinho, e a gente vai refogar ele com bastante manteiga sem sal, tá? O recheio, depois que estiver pronto, a gente vai acrescentar este queijo, que é um queijo mascarpone, um queijo italiano, que ele é similar ao cream cheese, só que ele é um pouquinho mais ralo e é bem mais saboroso. E a base dessa trouxinha, né, onde a gente vai botar ela por cima, vai ser uma cebola caramelizada. Para cebola caramelizada a gente vai usar manteiga também, cebola roxa cortadinha nesse formato, são 2 cebolas grandes cortadinhas nesse formato aqui, que é chamado julienne, né, nessas meia-luas, e açúcar mascavo. E para finalizar, para poder fechar a trouxinha, para dar o lacinho da trouxinha, a gente vai usar cebolinha normal. Primeira etapa, como essa massa ela vai ter que ficar descansando em uns 30 minutos, a gente já começa por ela. Então é simplesmente misturar, bater todos os ingredientes no liquidificador. A gente começa pelo leite, né, em vez de botar a farinha primeiro, porque senão não vai bater direito no fundo. O leite, o ovo, a farinha. E aí vamos botar uma pitada de sal relativamente generosa, né? Uma pontinha do dedo. E aí é só bater. Aí com relação ao recheio, a primeira coisa que a gente vai começar é a cebola, que ela é mais demora. Então tem que ter paciência, porque realmente ela vai no fogo baixo. Então a gente vai derreter a manteiga. Pode colocar aqui um pedaço de mais ou menos uns 50 gramas de manteiga, 50, 70 gramas de manteiga. E realmente no fogo baixo, e pode despejar toda a cebola cortadinha, ela vai diminuir bastante, ela vai secar e não precisa nem colocar sal nem nada. Enquanto está o preparo aqui da cebola, que a gente vai dar o início ao preparo também do cogumelo, vou ensinar a preparar aqui a cebolinha para poder fazer o lacinho que vai amarrar a trouxinha. É simplesmente botar uma água para ferver, essa daqui já está fervida, e você vai mergulhar aqui a cebolinha até ela ficar molinha. Ela vai ficar bem mais verdinha e molinha. É coisa aqui de 1 minutinho dentro da água. A cebolinha pronta, só recolher aqui e a gente vai deixar ela secar um pouquinho antes de usar ela para amarrar. Enquanto isso a cebola segue aqui. A cebola continua aqui, tá? E é importante ter paciência, fogo baixo, porque senão ela queima. E quanto mais ela ficar, por mais tempo que ela fizer, ela vai ficar mais molinha e vai soltar mais o sabor dela. Então, enquanto isso, a gente vai começar a fazer aqui o preparo do shimeji. O shimeji eu já derreti a manteiga aqui na panela. E agora é simplesmente misturar ele bem picadinho e a gente vai deixar ele refogar bastante também, até ele ficar bastante molhadinho, e ele vai até mudar um pouquinho da cor, e a gente mostra a cor na hora que ele estiver na textura ok. E aí, vamos só botar um temperinho, botar um pouquinho de pimenta do reino e o sal, e aí esperar ele até ele refogar. Agora a cebola já está aqui mais ou menos uns 20 minutos, você vê que ela começou a já caramelizar aqui sozinha. Agora é hora de acrescentar o açúcar mascavo. Então a gente vai botar aqui ele esparmadinho, pode botar aqui umas 3 colheres para essa quantidade aqui que a gente está
cebola e mais. E aí misturar, que aí o próprio açúcar vai começar a derreter e caramelizar a cebola, e a gente vai deixar aqui ainda em fogo baixo, o menor que você conseguir aí, durante mais ou menos o mesmo tempo, uns 15 a 20 minutos. Essa etapa ela é bem, talvez seja a mais difícil aqui do processo todo dessa entrada, que é fazer a massinha. Por quê? Porque a quantidade que vai aqui, daquela massa que a gente preparou, ela é realmente bem pequenininha. Você coloca e aí, antes dela tomar a consistência, pode espalhar ela bastante para ela ficar o mais fina possível. Isso não vai ter nenhum problema. Na hora que ela ficar mais durinha, você vai ver que não teve nenhum impacto. E aí, coisa de 30 segundos, 1 minuto, ela já está boa para virar, ela já está mais ou menos nessa corzinha aqui. Você vai deixar mais ou menos o mesmo tempo do outro lado e tirar. Aquelas massas todas, a gente só tira essa parazinha aqui, ó, não precisa ficar nada muito redondinho, para a gente fazer a trouxinha. Então, cada panquequinha dessa a gente tira essas aparinhas e já é. E aí a gente finaliza os recheios, né? Na verdade, o recheio, o shimeji, que aqui ele já está bastante refogadinho, né, na manteiga, temperado, já provei. E a cebola, que vai ser a basezinha de cada uma das trouxinhas. Você vê que ele já está praticamente uma pasta, já misturou todo aquele cortezinho que a gente fez da manteiga, ele já está misturado na hora que a gente acrescentou aquela quantidade de açúcar mascavo. Então, com isso aqui a gente finaliza os preparos e agora é só a montagem. E aí a finalização do recheio da trouxinha. A gente vai acrescentar aqui o mascarpone. Lembrando, o mascarpone, na verdade, para quem não achar, ele só não é tão fácil de encontrar para vender. Tem no Oba e no La Palma. Mas a gente vai misturar ele aqui com o shimeji, já depois de pronto. Agora chegou a hora então de rechear as trouxinhas. A gente vai pegar então o recheio, uma colherada generosa dela. A gente pode até colocar uma gotinha de azeite trufado, acho que vai dar um sabor especial. E a gente fecha no formato exatamente mesmo de uma trouxinha. Corta as aparas e aí fica nesse formato. E para finalizar, agora é o empratamento. A gente vai pegar aqui uma porçãozinha da cebola caramelizada, 3 na verdade, a gente vai botar em cada pratinho 3 delas. E em cima de cada uma, a trouxinha. Voa lá! Gente, agora tem uma outra novidade, agora na segunda temporada, que além da gente ter entrada para principais sobremesa a cada episódio, ao final de cada etapa, final de cada uma das 3 etapas, eu vou fazer um comentário para poder dizer o que poderia melhorar ainda, considerando exatamente o processo que foi seguido aqui, né? Depois de experimentar, a gente consegue ainda verificar o que poderia ter melhorado. No caso específico de hoje, da entrada, tem 2 pontos que eu acho que valeriam a pena frisar. Primeiro, o recheio, ele é muito peculiar.
Eu coloquei aqui shimeji com mascarpone, que poderia ter sido cream cheese, mas o shimeji ele tem um sabor muito marcante que nem todo mundo gosta. Só que o recheio você pode colocar qualquer outra coisa, inclusive outro cogumelo, como por exemplo o shiitake. Né? E o shiitake já é bem menos forte, o processo seria exatamente o mesmo, mas ele traria um outro sabor que não roubaria tanto do resto do prato. Tá? Então, não só cogumelo, mas você pode botar, por exemplo, camarão, pode ser feito com camarão, e aí depois você corta ele bem pequenininho, depois de passar na frigideira, e aí corta ele e mistura exatamente com a mesma coisa, com mascarpone, e vai surtir o mesmo efeito, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a temperatura. Eu acho que vale a pena, como são etapas que são entregues em momentos diferentes, e ainda tem a questão do mascarpone ser misturado frio, né? No shimeji, naturalmente vai esfriar o recheio. Então pode ser o caso de, para finalizar, você levar um pouquinho no forninho, nesses forninhos elétricos, pode levar ali uns 2-3 minutinhos para que ele pelo menos fique morninho para servir. Talvez ele fique melhor do que servir 100% frio. Então são as duas dicas que eu tenho aqui sobre o que pode melhorar nos processos que foram seguidos aqui para hoje, beleza? Valeu, gente!